Olá, bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Hoje é 19 de outubro de 2020. Hoje iremos estudar português. Os assuntos serão preposição, das páginas 28 a 30, e texto e interpretação, história em quadrinhos, das páginas 36 a 39. Então vamos lá. O que é preposição? Preposição é uma palavra invariável, ou seja, não é alterada em número singular ou plural ou gênero, masculino e feminino. Obrigatoriamente deve estar antes de um termo que pode ser substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio. Colocada nessa posição, é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esse termo e um principal. Essa relação pode ser de posse, de modo, de lugar, causa, fim e entre outras. Classificação das preposições. As preposições dividem-se em dois grupos, essenciais e acidentais. As essenciais são aquelas que sempre foram preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Já as acidentais são palavras de outras classes gramaticais, que passaram a funcionar também como preposição, conforme, consoante, segundo, mediante, como, durante, exceto, fora e etc. Há um traço distintivo entre as essenciais e as acidentais. As essenciais regem pronome oblíquo, a mim, contra si, de ti. As acidentais são usadas como pronome no caso reto, como tu, conforme eu, segundo ele. Uso das preposições. A maioria das preposições são palavras vazias, de sentido ser consideradas isoladamente. Mas, ao ligarem a palavra ou orações, estabelecem determinados significados que são definidos pelo contexto. Observe a seguir possíveis relações. De posse. São lindos os olhos de Patrícia. Então, vocês estão observando que esse de é preposição. Companhia. Viajará com as amigas. Esse com é a preposição. Então, vocês estão observando que esses que estão destacados de vermelhos, eles são a preposição. De lugar. Estive em São Paulo. Meio. Voltaremos de ônibus. Fim. Parou para abastecer o carro. Causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Assunto. É melhor não falarmos sobre o futebol. Oposição. O avião decola contra o vento. Recurso. Estamos sem condições de viajar no momento. Matéria. A bicicleta é de alumínio. Instrumento. Feriu-se com o martelo. Contração e combinação de preposições. Dissemos que as preposições são invariáveis, mas existe um fenômeno que faz que pareça que estão flexionadas em gênero e número. Esse fenômeno chama-se contração. Isso ocorre quando as preposições a, de, em, p, forma antiga de por, une-se aos artigos ou aos pronomes, havendo perda de fonemas. Desse modo, a preposição passa a ter característica de termo ao qual se uniu. Veja algum exemplo. Então, a com a fica as, com crase. De com o fica do. De com isso fica disso. Em com esses fica nesses. Em com aquela fica naquela. Por os fica pelos.
Há também a combinação que ocorre quando a preposição a se liga a artigos o, ou um advérbio onde não há havendo perda de fonemas. Nessa união fica ao ou aonde. Locuções prepositivas. As locuções prepositivas são expressões com o valor de preposição. Geralmente são constituídas de advérbio ou de locução adverbial e preposição de, a, com. Veja alguns exemplos. Além de, antes de, apesar de, através de, em lugar de, em torno de, em vez de, por causa de, graças a, de encontro a, devido a e de acordo com. Crianças, então nós vamos falar sobre preposição. Então, vocês vão observar a atividade de hoje, né? Agora vamos estudar alguns termos que conectam palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês estão observando que tem um textinho, mas que está faltando algumas palavras. Vocês estão observando aqui? Está faltando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no material complementar, da página 3, que são essas palavrinhas, que são essas preposições para, até, de, em, sobre e a. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar as preposições que está faltando nessas lacunas que está aqui, tá, crianças? Então, vocês vão lá no material complementar da página 3 e vão destacar e colocar aqui, por favor. Mas se vocês não tiverem cola, não tem problema, vocês também podem verificar as palavras, né, que a tia Karina acabou de falar, sobre, para, em, a, até, de e em, para encaixar aqui, tá bom, crianças? É só vocês lerem contexto para poder colocar essas palavras de maneira correta, tá bom? A letra B, com a finalidade, o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido. Então, qual é a finalidade, crianças? Mas para vocês também responderem, né, de maneira correta, é preciso primeiro vocês completarem as preposições. Por quê? Porque está meio sem sentido, né? Aqui, ó. Na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se. Aqui, qual a palavra que a gente colocaria aqui? É sobre, para, em. Então, são palavras que tenham sentido, tá bom, crianças? Assim que vocês completarem, fica mais fácil de responder qual a finalidade desse sistema de transporte, tá bom, crianças? AC. Note que no texto, antes das colagens, apresentavam palavras desconexas e falta de sentido em alguns trechos. Depois de completar as lacunas, que diferença você percebeu no texto? Então, primeiro vocês estão observando que são palavras que estão soltas, né? Em alguns trechos desse texto está sem sentido. Mas quando vocês colocarem as palavras na maneira correta, vocês vão verificar que faz todo sentido esse textinho, tá bom? Então, vocês vão colocar qual foi a diferença, o que vocês perceberam com a diferença quando colocou essas palavrinhas, tá bom? Leia as frases abaixo, analise os diferentes sentidos da palavra sobre, de acordo com o contexto. Então, um que é o amarelo que indica lugar e o outro que indica assunto. Na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Então, isso indica lugar ou indica assunto. Na reunião, falamos sobre o acampamento. Então, assim, tá fácil, né, crianças, de identificar um que é lugar e outro que é assunto.
Aqui embaixo está explicando um pouquinho sobre as preposições, que ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Duas ou mais palavras que funcionam como preposição recebem o nome de locução prepositiva. Veja abaixo as principais preposições e locuções prepositivas da nossa língua. As preposições: a, de, por, com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para, sobre. Agora, locuções prepositivas. Vocês podem observar que as locuções prepositivas têm duas ou mais palavras, né? Abaixo de, em frente a, atrás de acordo com, acima de, até a, graças a, perto de, ao lado de, em vez de. Assim como o advérbio, a preposição é um termo invariável, pois não se flexiona e nem em número e nem em pessoa. Observe: dormir com um lençol fino. Dormimos com 2 lençóis finos. Então, vocês estão observando que essa frase está aqui no singular e essa está no plural, mas não mudou. Aqui, olha, não mudou. É a mesma preposição. Veja que a preposição com permanece invariável, mesmo com o verbo dormir, e o substantivo lençol sofre flexões. E aqui a atividade: complete as frases com as preposições de acordo com o quadro abaixo. Depois numere cada frase indicando o sentido da preposição expressa. Então, em é tempo, né, que é o número 1, em lugar, número 2, em de maneira como fala, que é o 3, a finalidade, que é o número 4, a questão da distância, que é o número 5, a lugar, que é o 6, de, que é a causa, que é o número 7, e de material do que é feito, que é o número 8. Então, vocês vão observar o contexto da frase para vocês colocarem os números. Aqui, Juliano saltou. Qual seria a preposição que nós colocaríamos? Alegria quando seu pai chegou. Saltou em alegria. A alegria, de alegria. Então, assim, mesmo que se for de, a ou em, então vocês vão observar que tem diferentes causas, né? Que pode ser de tempo, de lugar, maneira como fala, finalidade, distância, lugar, causa e material. Então, são diferentes contextos. Então, vocês têm que verificar qual é o contexto da frase para colocar a preposição e o número, tá bom, crianças? Tá simples de entender. Mas se vocês tiverem com dificuldade, vocês vão falando comigo que eu vou auxiliando vocês, tá bom? Então, meus alunos, nós também vamos estudar essa história em quadrinhos. Vocês podem observar na página 36 que o nome dessa história é Cores. Vocês podem observar que é uma história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos, crianças, é uma narrativa composta de imagens, texto não verbal e palavras, que é texto verbal, ou somente de imagens. Vocês podem observar que aqui tem conversas, mas que no terceiro quadradinho, né? Não tem. Vocês podem observar que só tem imagem. Estão observando? Quando há diálogos, geralmente apresenta em balões. Então, vocês podem observar que está tendo diálogo, né? Porque possui balões, né? E seu objetivo é de provocar humor ou levantar uma reflexão, tá bom? Que o leitor reflita sobre o que está acontecendo, sobre a história, tá bom, crianças? Então, vocês leiam com bastante atenção.
essa história em quadrinhos, que tá pequeno, tá de fácil compreensão para vocês responderem as páginas 37 a 39. O que vocês acharem difícil, não conseguirem entender a pergunta, não conseguirem entender a historinha, vocês vão falando comigo, que a tia Karina vai auxiliando vocês, tá bom, crianças? Mas eu creio que vocês não vão ficar com dúvidas. E aqui embaixo está explicando o que é uma história em quadrinhos, tá bom? Hoje nós estudamos português, preposição, e hoje vocês também vão fazer uma interpretação da história em quadrinhos. Espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês não consigam entender, tá achando difícil, fala comigo que eu vou ajudando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.